Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor para você, para sua família. Então, eu gostaria nessa manhã da gente pensar, gostaria de convidar você então para pensarmos então na próxima lição de EBD, a lição que estaremos estudando nessa manhã, que é a lição de número 2. Lembrando você que estamos na revista, na carta, estudando a carta de Tiago, de 1 Pedro, primeira epístola que o apóstolo Pedro escreve à igreja na dispersão, aquela igreja que estava em dispersão, no Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia, A igreja que estava nessa região aí, e é a eles que o apóstolo Pedro escreve. Então, nós vamos continuar hoje estudando, lembrando você que já estamos na lição de número 2, e hoje vamos falar sobre a dura experiência das provações. Sobre isso que vamos pensar nessa noite, sobre a dura experiência das provações. E para isso eu convido você a abrir em 1 Pedro, na primeira carta que Pedro escreve, e eu quero que você leia então comigo do verso 6 ao verso de número 16, então uma longa aí, uma extensa carta, numa extensa parte dessa carta que vamos estudar hoje aí, 10 versículos, e a gente vai tentar então enxugar isso para que não fique algo muito longo, muito extenso. Então, lembrando você que nós estamos tendo uma dinâmica não muito de estudarmos necessariamente à risca a nossa revista de EBD, mas nós prezamos mais por extrair do texto aquilo que ele quer nos ensinar, que estimular a você também a extrair aquilo que o texto bíblico quer nos ensinar, aprender a entender a dinâmica do autor, a dinâmica do texto, como o texto mesmo fala. Isso é muito importante. E assim, então, peço que você leia comigo, 1 Pedro, do verso 6 ao verso de número 16. Assim nos diz, então, a palavra em 1 Pedro, do verso 6 ao 16. Na qual exultais, ainda que agora por pouco tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que para vós é destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos que foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejaram atentar. Verso 13. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas
como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Então, esse é o texto, esse é o longo texto, como você pode perceber, que vamos pensar nessa oportunidade. A partir, então, do verso 6. E aí eu quero, então, que você pense comigo nessa questão da dura experiência das provações. E a revista, então, ela começa nos aconselhando como que a vida cristã ela é marcada por provações. A vida cristã não é um processo de gratificações, a vida cristã não é um processo de necessariamente prazeres nessa vida, ou de necessariamente de uma vida confortável. Nós temos o privilégio, enquanto igreja ocidental que somos, de não vivermos a dura experiência da perseguição religiosa. Mas nós temos irmãos nossos em outros contextos que vivem uma perseguição religiosa. E isso é um anúncio que nós temos de que essa provação que a igreja passa enquanto igreja de Cristo, ela deve ter um bom resultado. As provações, elas têm um bom resultado. E aí eu quero que você pense em como que a visão cristã, a visão do evangelho quanto à perseguição, quanto à provação, é completamente diferente de qualquer ideia humana que temos hoje. A palavra de Deus diz que a provação, a perseguição, o sofrimento em nome do evangelho produz algo bom, produz um bom resultado. Isso se você não estiver inspirado pelo Espírito a entender e iluminado por ele, você jamais entenderá essa verdade. Porque humanamente, logicamente, isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas na ótica cristã, na cosmovisão, na visão de mundo do cristão, o sofrimento, segundo o evangelho, produz bom resultado, porque produz fruto para a glória de Deus. Então, é diante desse pensamento que nós vamos entrar agora nesse texto. Lembrando que anteriormente nós pensamos sobre aqueles que eram peregrinos, né, na dispersão, que esses que eram peregrinos, eles, apesar de viverem uma realidade aqui, uma realidade de moradia incerta, de insegurança quanto ao seu lugar de morada, é garantido uma rica herança, uma herança que não perece, uma herança que está reservada aos salvos em Cristo Jesus nos céus. E aí, é diante disso que agora o verso 6 vai começar. E aí ele começa falando no que vocês devem, então, exultar. E aí eu li para você na versão Almeida Revista Atualizada, mas eu gosto de ler também na Almeida Século XXI, eu tenho feito minha leitura nessa versão, que diz no verso de número 6, nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Então, esse é o verso 6 que traz a ideia que vocês se exultam, que vocês se alegram, que vocês se animam na realidade de que vocês terão uma morada celestial, mas vocês devem, nesse momento, necessariamente passar por provações. Isso é muito sério. Mas, então, que você perceba isso, que o primeiro grande ponto, o primeiro grande aspecto que a revista, que a lição quer nos trazer é isso: alegres, porém contristados. Alegres, porém contristados. Isso pode ser a maior, aparentemente, né, se você não olhar com cuidado, pode ser uma coisa que parece ser contraditória. Porque como que você é alegre e você, ao mesmo tempo, é contrito? Porque uma pessoa que está contrita, ela está ali, olha, numa situação ruim. Mas, por outro lado, o texto diz que vocês devem se exultar, porque a morada de vocês é celestial.
apesar de que agora, nesse presente momento, vocês estejam sendo afligidos. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer. E aí você vê, no que eles exultam? Você deve fazer essas perguntas ao texto. No que eles exultam? Eles exultam de que, apesar da realidade de serem forasteiros, eles têm uma morada celestial. Isso já é motivo de você exultar, de você se alegrar no Senhor. Isso que Pedro começa falando. E aí ele diz, qual é a razão da provação? Qual a razão de ser provado? Qual é o motivo? Qual é a motivação da provação? E aí o texto mesmo comprova, ele fala, a provação deve gerar uma fé valiosa. Portanto, a provação daqueles que estavam naquele tempo sendo perseguidos é justamente para se evidenciar uma fé valiosa. Isso é uma ideia geral que nós temos que ter. Mas a revista, então, vai nos orientar sobre sermos alegres, porém contristados. Em primeiro lugar, porque as provações são necessárias. São necessárias. O texto diz, é necessário que vocês sejam afligidos por várias provações. Isso é difícil de pensar que há uma necessidade da perseguição. A igreja, no período em Atos, no momento de Atos, a igreja ela passou por um momento meio que de tranquilidade, porque a igreja já estava crescendo, a igreja primitiva estava crescendo, estava sendo desenvolvida, se desenvolvendo, até que em Atos 1:8 é o momento em que há a descida do Espírito. Só que em Atos 8:1 já começa o período de perseguição, porque essa igreja se acomodou. Por isso foi necessário essa dispersão e agora eles precisam reanimar, reativar essa fé que antes estava meio acostumada com o dia a dia. Mas aí nós temos que pensar nisso, que as provações elas são necessárias para mostrar que a nossa morada não é aqui, que a nossa realidade não é aqui, que essa provação ela deve gerar algo em nós. Se a provação não está gerando em nosso coração uma fé mais polida, uma fé mais firme, no firme fundamento que é Cristo Jesus, tem algo errado. Os seus olhos podem estar no lugar errado. Porque eu me lembrei hoje muito de Estevão, enquanto foi o primeiro mártir, né? Estevão, enquanto morre, ele ia ser apedrejado. Enquanto era apedrejado, ele orava ao Senhor, Senhor, não lhes impute este pecado, não permita que eles sejam culpados pelo que estão fazendo. Você vê que é tamanha realidade diante da perseguição, tamanha realidade da glória de Deus, da herança dele nos céus, que ele pede que Deus não impute pecado para esses que o perseguem. Isso que é interessante no Evangelho. E aí não só nos fala sobre a provação ser necessária, mas nos fala que essa provação também é transitória. Olha o verso de número 6, que ela não só deve ser passada, mas ela também é passada por pouco tempo. É curto, o sentido aqui não é necessariamente de curto nesse padrão de relógio humano. Porque o tempo que aqui se está sendo comparado não é o Cronos, é o Kairos, que é o tempo de Deus. Por isso que ele fala assim, vocês estão sendo afligidos por pouco tempo. Não é num sentido cronológico, mas vou inventar essa palavra, né? É kairológico e não cronológico. Por que é um tempo kairos? Porque ele fala que é pouco tempo de provação comparado à herança que vocês terão, comparado ao tempo que vocês terão agora após a sua morte na presença do Senhor Jesus. Então é uma comparação sempre de uma realidade humana com uma realidade espiritual. Isso é importante de você observar também. Mas um terceiro aspecto ainda nesse verso 3 é como que as provações elas são variadas. Você vê, o texto também fala que são várias provações. Só
há uma provação que é necessária de se passar, não só é uma provação que é transitória, pensando numa realidade espiritual, e em terceiro lugar, essa provação ela é variada. São várias formas que há de ser provada a vossa fé, seja através do coronavírus, seja através da perseguição religiosa, seja talvez a ameaça de morte, a ameaça do despejo, a ameaça de perder o seu emprego, a ameaça da morte eminente, enfim. Tantas são as formas de sermos provados. Mas a palavra diz: exultai na realidade de que vocês têm uma herança que não perece e que está reservada no céu para vocês. Isso é a ideia que nós temos desse primeiro verso de número 6. E aí nós vamos caminhar então para o segundo grande aspecto da nossa lição, que além de alegres, porém contristados, são crentes, porém provados. Essa é a realidade da provação no verso 7 e 8. Aí você vê que eles são afligidos por pouco tempo e é necessário para que você passe por provação. Por quê? O verso 7 diz: para que a provação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em glória, louvor, honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós temos um outro aspecto interessante, que a nossa fé, ela é uma fé valiosa, ela é uma fé que se torna valiosa a partir do momento da perseguição. A perseguição, ela traz um polimento da nossa fé. E aí esse verso prova isso, porque há aflições para provação de fé. E qual é a natureza, qual é a característica dessa fé que é provada pela perseguição? Você vai ver, ela é valiosa. E qual é a preciosidade, qual é o valor dessa fé que nós carregamos e que temos ela desenvolvida diante da perseguição? O texto comprova que ela é mais preciosa do que o ouro. E ela traz essa característica de que o ouro é provado pelo fogo. Mas a fé de vocês provada, e aqui traz um sentido de fogo, como justamente essa provação, isso tudo deve ter uma coisa muito interessante, porque aí a gente faz uma pergunta interessante ao texto. Qual é a prova de que a minha fé é genuína? Você pode fazer essa pergunta. Se você tem dúvida se a sua fé em Deus ela é verdadeira, ela é genuína, você pode fazer essa pergunta. Como eu sei que a minha fé está sendo genuína? Como eu sei que a minha fé ela é uma fé valiosa? O texto responde. Você tem o parâmetro se a sua fé é verdadeira, se a provação, a dor, a dificuldade, a pobreza, o desemprego, o luto, a morte, tudo isso que traz aflição, que traz sofrimento, se esses sofrimentos resultam não em blasfêmia, não em maledicência, não em abandono de fé, mas pelo contrário, se a prova da vossa fé resulta em louvor, glória e honra ao nome de Jesus. Isso é prova de fé genuína. Essa é a prova de uma fé genuína. É o que temos como exemplo em Jó. Quando sua mulher diz: nega, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Esquece isso de fidelidade, olha a sua vida. Você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, seus servos, está com a saúde debilitada, amaldiçoa esse Deus e morra logo. Faz logo isso. Quanto à aprovação, abandona. Mas em Jó nós vemos uma fé valiosa, uma fé genuína. Porque ele diz: você fala como uma doida, você fala como alguém que perdeu a cabeça. Como posso eu negá-lo? Porque Deus deu, Deus tira.
Bendito seja o nome dele pelas suas ações soberanas. Então você vê que é isso. O texto está comprovando que uma fé genuína é uma fé que, apesar da dificuldade, apesar de estar perdendo, como aqui vou trazer uma brincadeira, né? Se você, como vascaíno, como eu sou, tomando goleada, prestes a ir para a segunda divisão, aí em cima, num sofrimento, num momento de incerteza, é você saber que nesse momento a sua fé está sendo provada e você pode ter uma fé valiosa, que é uma fé que glorifica, exalta e honra o nome do Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Isso é prova de fé valiosa. Que maravilha esse texto nos ensina, não é isso? Muito bom. E aí, então, a gente vê isso. E eu trouxe esse resumo do que você vê, que a revista nos fala, que há um teste do valor da sua fé, então a sua fé deve ser provada. E eu amo, meu irmão, talvez seja um dos meus hinos preferidos. Aquele toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Esse texto, esse hino é lindo, porque é realmente isso. Quando eu sou provado, o Senhor nos dá a chance de crescer mais um pouco. Mais um pouquinho. E é isso. Então, é teste ao valor da sua fé e depois como que essa provação ela produz e deve produzir se ela é uma fé genuína, porque existem dois caminhos diante da perseguição, diante da provação. A sua fé ser genuína e gerar louvor, honra e glória ao nome de Jesus, ou sua fé for falsa. Porque se a sua fé é falsa, ela vai caminhar para um momento de não louvar o nome do Senhor, mas amaldiçoar. Não de glorificar o Senhor, mas de duvidar dos feitos dele e não honrar o nome do Senhor diante dos seus feitos, mas maledicência, falar mal do que o Senhor faz. Então, existem esses dois caminhos, de bem dizer e o caminho dessa maldição ao nome do Senhor e aos seus feitos, que vai redundar, não em glória ao nome de Jesus, mas provavelmente vai gerar apostasia. Você vai se distanciar. Por quê? Porque não foi gerada uma fé genuína. Porque a fé genuína não é a fé que é a fé do resort, não é a fé da praia, da tranquilidade, do amém, do glória a Deus. Por isso que, diante da perseguição, a teologia da prosperidade cai por terra, a teologia da hipergraça ela cai por terra, porque na aflição, na perseguição, não tem como você pensar em prosperidade. Quando você está prestes a morrer como um povo disperso longe do seu lar, não tem como você pensar em prosperidade. Mas tem como você pensar na herança em Cristo Jesus. Somente isso sustenta a fé. Por isso só Jesus sustenta a nossa fé. Porque não há outra coisa que sustente, que dê firmeza e fundamento para a nossa fé, se não for Jesus. Se não for Ele, não gerará glória, honra e louvor ao nome de Jesus. Não dá. Por isso que ele traz essa ideia. Muito importante isso, tá bom? E aí é muito legal você ver uma coisa especial que se trata sobre nós. Aí você vai para o verso 8. Verso 8 já. Mesmo não vendo, vocês o amam. Olha que lindo. Você pode comprovar, você, através da sua fé, você pode dizer que ama Jesus. Porque mesmo aqueles que não o viram podem declarar o seu amor por ele. E aí você vê que o texto fala, vamos lá, para o verso 8. E a gente vai tratar agora do verso 8 e 9, tá? Veja que a gente está estudando o texto em si, tá bom? Baseado na revista, mas a gente está mais no texto. 8 e 9. Pois sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da vossa fé? A salvação da vossa alma. Então, esses dois versículos são muito importantes nesse texto. E aí você vê, mesmo não vendo, você ama a Jesus. Mesmo não vendo, nós não vimos. Diferentemente do apóstolo
não foi em 1 João, não. Eu não lembro onde está o texto. Acho que é 1 João, sim. Que diz que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é muito importante da gente pensar. Porque o texto comprova que mesmo não vendo, vocês amam a Jesus. Por quê? Por quê? E aí eu quero que você pense em duas coisas. Por que vocês não vendo amam Jesus? E qual é a natureza desse amor? Como vocês amam a Jesus? O texto mesmo responde que, como vocês amam? Crendo. Como você declara o seu amor por Jesus? O texto prova. Crendo, crer no sacrifício já é declaração de que você ama o que Deus fez por você e que Jesus Cristo fez na cruz por você. Crer, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, exaltar, exultar com alegria. Indizível e gloriosa. Então, aqui você vê algo legal que o texto vai falar mais embaixo sobre consciência, sobre entendimento. A fé cristã não é fé, apesar da nossa fé ter uma característica volitiva, de vontade, e uma característica de sentir, a nossa fé é principalmente uma fé do entendimento, do intelecto, uma fé que entende, uma fé que entende o porquê que crê. E o texto comprova isso, ele diz, você ama por quê? Porque vocês creem. Então eu só posso amar se eu creio, se eu entendo o sacrifício. Sabe? 1 João vai dizer, nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Então, nós só temos como amar a Deus se entendermos que ele nos amou primeiro, isso é crer. Então, vocês amam a Deus? O texto responde, como? Crendo e exultando com alegria. Ora, como é que eu vou exultar, pular de alegria sendo perseguido? Justamente porque a nossa alegria não está na nossa vontade, mas a nossa alegria está no entendimento de que Cristo fez. Por isso que as circunstâncias não podem abalar a nossa fé, porque a nossa fé não é uma fé de vontade, não é uma fé do arrepio, mas é a fé do entendimento do que Cristo fez. Isso que o texto comprova, que você crê e aí você exulta de alegria que não dá para dizer. É uma alegria que não dá para você dizer como é. Porque ela é experimental. Veja como às vezes é paradoxal, como às vezes é uma coisa que tem um duplo sentido e se complementa. É uma alegria do crer, ou seja, você ama porque você crê e você crê porque você entende. Mas dentro desse entendimento tem um aspecto espiritual e sobrenatural que faz com que eu exulte de alegria que não dá nem para eu falar. Ou seja, é algo que foi entendido, aprendido pelo intelecto, mas que foi incorporado a uma realidade espiritual que você agora não sabe nem expressar essa alegria que está no seu coração de ser salvo por Cristo. Isso é muito especial de você pensar, porque é uma alegria indizível e gloriosa que o texto diz. Então, quanta coisa especial que esse texto nos ensina, quanta coisa gostosa, não é? E aí, além dessa ideia de que vocês não viram, mas vocês amam, aí você entende por que isso acontece. Aí o texto comprova. Qual é o objetivo desse amor? Qual é o objetivo desse amor? Por que eu amo o que Cristo fez? Qual é o resultado final desse amor? O texto diz, alcançar o alvo da vossa fé. O alvo final é esse. Alcançar o alvo final da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Você vê no texto. Vamos lá. Vamos voltar. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais. Sem vê-lo agora, vocês creem e exultam com alegria e cheio de glória. 9. Alcançando, então, a partir dessa ideia de que você ama mesmo não vendo e se alegra nessa certeza, agora você pode alcançar o objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, veja, o resultado final da fé não são os feitos maravilhosos, não é ver cura todo dia, não é ver salvação, não é ver
ver cura a todos os momentos, manifestações maravilhosas e nada disso. Mas o resultado final da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que a nossa fé acaba sendo também uma fé intelectual. Porque se eu creio e eu tenho uma razão para crer, eu entendo que a minha salvação tem uma base. E é Cristo Jesus. Eu entendo isso. Se eu entendo, eu tenho uma base para a minha fé não ser abalada. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Vocês têm uma certeza diante da perseguição de que vocês têm uma herança no céu. Por quê? Porque é uma questão que passa pelo seu intelecto. Se você sabe o que Cristo fez, se você entende a sua salvação, esse é o resultado final. Isso que é a preservação da sua fé diante da perseguição. Isso é muito sério e muito especial da gente pensar nesse segundo aspecto, nesse segundo ponto. Mas aí agora, a partir desse verso de número 9, ele agora, a partir do 10, ele vai começar a dar características dessa salvação. Dessa salvação que agora a gente falou no verso 9, ele vai começar a especificar isso. Ele vai falar agora dessa salvação que foi anunciada pelos profetas antes. Ou seja, que salvação é essa? É uma salvação que foi falada primeiramente pelos profetas sobre a graça que estava destinada a eles. Então, entenda. Ele agora vai falar do percurso dessa salvação. Ele vai falar que os profetas antes falaram dessa salvação e que eles anunciaram uma salvação que agora é realizada nestes que estão ouvindo essa carta, que é destinada a eles, ou seja, destinada a quem recebeu a carta. Então, essa salvação foi falada antes pelos profetas no Antigo Testamento e que agora ela está destinada a eles. Aí continua falando. Indagada sobre o tempo em que Cristo haveria de sofrer e sobre a sua glória. Então, essa salvação, ela tem uma ideia histórica, uma progressão. Por isso que o evangelho e a salvação no evangelho é progressiva, porque no decorrer do tempo que Deus foi se revelando ao homem, até o seu último momento, que foi em Cristo Jesus, para a nossa salvação. Então, aqui a gente pode ver que essa salvação, ela foi uma salvação falada e uma salvação que foi examinada e procurada pelos profetas. E aí, verso 11, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam sobre Cristo e a glória que viria depois de seus sofrimentos. Então, aqui, ele fala sobre essa retrospectiva da fé, retrospectiva da salvação. E aí eu te faço uma pergunta interessante. Me desculpe estar correndo hoje, né? Hoje a gente está falando rápido, justamente porque é muito conteúdo essa lição. Tem muita coisa e para não ficar algo longo, tá bom? E aí você pode ver que como era dada a salvação no Antigo Testamento. Você já parou para pensar nisso? Como acontecia a salvação no Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era acontecida através de Gênesis 3,15, você pode perceber isso. Promessa de que haveria um Salvador. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir dali, aquele que cresce que haveria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, isso seria imputado como justiça. Romanos vai explicar muito bem isso. Como que Abraão foi justificado pela fé? Entendeu? Pela fé. Por isso que é só pela fé, não é pelas obras. Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Ele creu no quê? Na promessa de Deus. Ele creu o quê? Na obra que Deus havia de realizar. Qual obra? Foi cumprida quando? Na vinda de Cristo. É isso que esse texto está falando. Ele está trazendo essa ideia de como que o evangelho é um anúncio progressivo e como que aqueles do Antigo Testamento foram salvos, foram justificados não pelas obras, mas pela fé. Qual fé? De que um Salvador viria. O que diferencia da nossa fé hoje? A nossa fé hoje é a mesma dos antigos, de que não vimos,
mas comprovamos pela fé que Cristo morreu por nós. Então você vê como é bonito essa progressão dentro desse texto, entendeu? E aí, e esse entendimento, essa realidade, essa beleza, foi revelada a estes que receberam essa carta. Ou seja, eles são privilegiados, que são revelados para eles. E eles entenderam que haveria de vir o Salvador e que agora podiam receber o Espírito. Olha só, verso 11 e verso 12. Veja só. A eles foi revelado que era para vós. Eles quem? Os antigos. Foi revelado o quê? Foi revelado que a salvação ia se revelar para quem? Para vós, para esses que foram agora, que receberam a carta de 1 Pedro. Entendeu? Deu para entender? Eu sei que é complicado. E não para eles mesmos. Então, os antigos sabiam que a salvação não ia ser revelada para eles, mas eles eram apenas porta-voz. Isso é interessante. Mas agora, olha só, que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, o que ele diz? São para vocês hoje, que escutam essa mensagem. Não foi para os antigos que apenas revelaram que viria uma salvação. Mas agora vocês receberam pelo Espírito Santo essa revelação. Isso é interessante. E isso aqui é muito especial. O finalzinho do verso 12. E até mesmo os anjos desejaram examinar essas coisas. Tamanho é o privilégio da revelação que nós recebemos, que até mesmo os anjos desejavam conhecer isso, receber essa graça. Então, como que nós agora somos privilegiados? Isso que mais ou menos que o apóstolo Pedro quer dizer, vocês são privilegiados, porque os antigos foram importantes na progressão por testemunharem do que haveria de vir, mas vocês já provaram isso, vocês viram que veio. Isso é motivo da vossa fé, então, não ser abalada pelas circunstâncias. Como que a provação, então, produz sempre isso, essa certeza de que Cristo foi o Salvador realmente e redimiu aquele povo pelo seu sangue. Então, isso é muito interessante. Aí agora, no verso 13, vai ser algo interessante, porque ele vai começar o 13, 14, 15 e 16, ele vai finalizar, e aí a gente vai ter o terceiro grande aspecto, o terceiro grande bloco da nossa lição, que é no mundo, porém, santos. Então agora é como se fosse uma exortação à santidade que o apóstolo então escreve a essa igreja dispersa, não é isso? Então a gente pode entender isso. E aí vamos então agora ler do verso 13 ao 16, que aí a gente vai já entrar para a fase final da nossa lição. 13 diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais nos tempos passados da vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Então aqui a gente vai ter uma ideia final desse verso, que é justamente nesse terceiro aspecto a gente vai ver algumas coisas. Olha só, significado de santo, o que significa ser santo, o desafio de uma vida diferente e a disposição para mudar e qual é o motivo da nossa santificação. É isso que a revista então nos orienta a pensar nesse texto. O significado de santo nada mais é do que separado. Santidade é separação. E não digo separação do mundo, porque, como eu já falei várias vezes, a espiritualidade cristã não é a espiritualidade do monastério. Voltou? Deu uma travadinha, mas vamos lá. Como eu falo, a espiritualidade cristã não é a espiritualidade do monastério.
Porque o monge, para ele ter uma espiritualidade elevada, ele vai para o monte ficar isolado. Mas nós, a nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã, ela acontece na cidade, ela acontece no mundo. A missão de Deus é em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, é aqui que se realiza isso. E aí a gente vê esse aspecto da fé, como a ideia da santidade, como alguém que é separado, não do mundo, mas da ideia mundana, da construção do mundo, das armas, da ideia, de tudo que o mundo tem a nos oferecer. Por isso que o reino de Deus se instaurou na terra, porque é uma outra mentalidade num mundo caído. Por isso que somos santos, porque pertencemos a uma morada celestial e estamos ainda numa ideia terrena, influenciando esse mundo com o reino de Deus. Por isso somos santos, que temos uma missão, pertencemos a um reino que não é deste mundo, mas influenciamos este mundo com esse reino. Por isso somos santos. Isso é muito especial de você pensar. Mas aí você vê que ele diz, e eu li na Almeida século XXI, mas eu quero que você leia comigo na Almeida revisualizada, fala assim: portanto, cingindo os vossos lombos. Voltamos, travou um pouquinho, né? Deu uma travada, mas vamos lá. Verso 13. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui, a gente tem um entendimento do que é esse cingindo os vossos lombos. Aqui, a ideia que as vestimentas dessa época eram como se fossem uns vestidos longos, um vestidão, né? Hoje, pessoas do Oriente ainda usam essas roupas, né? Como se fosse um vestidão. E eles usavam um cinto, né? Um cinturão, como se fosse um cinto grosso. E quando eles tinham que se exercitar, correr ou algo do tipo, para que melhorasse a mobilidade para a ação, para que melhorasse a mobilidade para a ação deles com esse vestidão, eles tinham que levantar na parte inferior das pernas, levantar esse vestido e amarrar eles no cinto. Então é como se pegasse o pano e botasse por cima do cinto, para que agora você tivesse uma melhor mobilidade. Então é como a ideia contemporânea de arregaçar as mangas para o trabalho. É mais ou menos isso. Essa ideia de cingir os vossos lombos é isso. Prepare-se para agir. Prepare-se para o serviço. Essa é a ideia que o texto quer dizer. Mas olha só, cingir os lombos do quê? Dos vossos músculos? Olha o que o texto diz. É do músculo? Do quê? Do entendimento. Por isso que a fé cristã, antes de agir, é um entendimento. Antes de transformar, é uma certeza no coração. Então, o arregaçar as mangas, o cingir os vossos lombos, é, em primeiro lugar, mais intensidade e maior esforço mental. Não uma fé que é medíocre e não uma fé que negligencia. Então, aqui ele está falando mais ou menos isso. Portanto, diante de tudo que nós falamos acima, a respeito da herança que vocês têm, a respeito da fé que foi manifestada, da salvação que foi manifestada agora a vocês, do privilégio que o Espírito Santo é de habitar em vocês. Agora, portanto, diante disso, cingi os lombos do vosso entendimento, arregassem os vossos corações e as vossas mentes, preparem as vossas mentes para a grande obra que vocês têm a realizar. Isso é uma ideia justamente de não ter uma fé que é levada pelas circunstâncias. Por isso que os evangelhos dizem que não construía minha casa na areia, mas na rocha.
Porque quando bateu qualquer vento, até ventos de doutrina, não caiu a casa, porque o firme fundamento está bem embasado, está bem firmado em Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto desse cingir os vossos lombos. O quê? Uma ideia de entendimento. O evangelho passa pelo entendimento. Saber por que creio. Então, isso é importante. Mas, em segundo lugar, nos fala de sobriedade. Portanto, cingindo os vossos lombos do entendimento, sede sóbrios. Sobriedade. Sobriedade aqui tem dois aspectos. Geralmente, quando as escrituras falam de sobriedade, elas falam de dois aspectos. O primeiro, quanto à embriaguez. Naturalmente, a gente pensa na embriaguez, a sobriedade do álcool, né, da bebida. E aí alguns textos dizem, né, que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, não sejam dominados pelo vício na bebida, mas sim pelo domínio que o Espírito Santo tenha ao vosso entendimento. Isso é interessante, a primeira ideia de sobriedade. Mas a segunda, essa sobriedade nesse texto é uma ideia de constância, de perseverança, de firmeza de pensamento. Então veja como que é interessante pensar que num cenário de perseguição, o apóstolo Pedro não aconselha a igreja a pedir maravilhosos feitos ou milagres, mas pede que eles firmem o entendimento deles em quem é Jesus. Reavalie os seus conceitos de fé. Diante da provação, é o maior ensinamento que ele traz. Reavalie em quem você tem crido. Reavalie sobre como tem sido o seu esforço em crer em Jesus, em entender o Evangelho, em ter sobriedade no sentido de ser constante, de ser perseverante, de ter firmeza no seu pensamento de que Cristo é o seu Salvador. Isso é muito sério. Mas ele não só traz a ideia do arregaçar as mangas, do cingir os lombos para a ação, no sentido de um agir como um esforço mental de saber quem é o seu Salvador, não só num sentido de sobriedade diante das circunstâncias, de firmeza, mas também de ter mais esperança na graça. Você veja no verso 13 ainda, esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então veja, é viver em esperança. Aqui é a ideia de viver em esperança. Tudo pode estar arruinado, caindo, mas nossa esperança é viva em Cristo. Apesar das provações. Eu digo mais, nós só podemos vencer as provações porque nós temos uma viva esperança. Nós falamos da viva esperança na aula passada. Então, é todo esse entendimento que agora, nesse segundo aspecto, o apóstolo Pedro quer encorajar a igreja a continuar firme, cingir os lombos, arregaçar as mangas para agir. Como que eu ajo em primeiro lugar? Reafirmando o meu entendimento, embasando a minha fé no que eu creio, tendo sobriedade, esperança nessa graça, viva esperança em Cristo. E aí ele fala no verso 14, vai caminhar para o 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, que antes tinhais em vossa ignorância. Olha que legal. Ele fala que antes vocês tinham concupiscências não na vossa vontade, não no vosso desejo, mas na vossa o quê? Ignorância. Mais uma vez, uma ideia de intelectualidade, de conhecimento, de sabedoria. Então, não eram os desejos da vontade que direcionavam a concupiscência, mas era ignorância. Por isso que a verdade liberta. Por isso que saber
que Cristo é o Salvador, traz libertação, porque é um entendimento, não é uma vontade. Não é um arrepio que garante a minha fé. É um entendimento da salvação, do sacrifício. Por isso que há esse aspecto de entendimento. Por isso que ele fala no verso 13, cingi os vossos lombos, se preparem com o entendimento. Por quê? Porque as concupiscências antes agiam na sua ignorância. Veja que importante. Antes as concupiscências agiam na ignorância. E o que você deve fazer então agora? Se preparar com o vosso entendimento. Olha como o texto é lógico, você tem que perceber isso. Isso é muito especial. Porque antes as concupiscências agiam na sua ignorância. Mas agora o apóstolo Pedro orienta a igreja a cingir os lombos, a se preparar, a cingir os lombos, a se preparar com o entendimento. Isso é sério, isso é muito sério. E aí, ele vai falar por último agora do procedimento desses que entendem. Por isso que a fé não é só intelectual. Jamais a fé será só intelectual. Porque se ela fosse só intelectual, seria obra humana. Ela é intelectual, mas ao mesmo tempo é obra de graça, é obra sobrenatural. Por isso que ele fala de santidade. Você não recebe santidade. Por isso que não é uma obra intelectual. Porque você não recebe fé só pelo entendimento. Você precisa da caminhada, e a caminhada de fé é uma caminhada de santidade também. Porque você não é santo através do entendimento. Santidade não é uma caminhada de intelecto. Santidade é uma caminhada de vida, de decisão em caminhar com o Senhor. E aí, por fim, ele orienta justamente isso. Como é santo o que chamou vocês, esse finalzinho tá bem ruim, né? Mas essa é a ideia final, de que vocês devem ter um procedimento, ser santo no vosso procedimento. Então, o conhecimento e o pensamento me levam a agir. Veja como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em vosso procedimento. Então, é o entendimento, o conhecimento e o pensamento que vão me levar à ação, ao bom procedimento como santo. Então, passa pelo entendimento e vai para a atitude. Isso é muito sério. E aí o texto encerra dizendo, portanto, está escrito, sereis santos como eu sou santo. Então, o texto finaliza com essa ideia de que passa pela mente e vai para o coração e vai para a atitude, para o que o texto fala de procedimento. Então, é uma fé que passa pelo intelecto, mas ela desemboca em procedimento, em atitude. Portanto, se a sua fé ela só é intelectual, ela não está completa. E se a sua fé é só agir, sem saber por que você age, ela também está incompleta. Precisa do entendimento de fé e do bom procedimento na santidade. Isso vai gerar o quê? Fruto. Isso vai fazer com que você permaneça constante, mesmo em meio às perseguições. Então, que você tenha entendido um texto longo aí, não sei nem quanto tempo deu essa lição hoje, mas que você tenha aprendido, que você tenha entendido. Peço perdão mais uma vez pela pressa, né? Se eu falei rápido demais, mas como fica gravado, você pode voltar para a gente ir pensando, tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Semana que vem estamos aí mais uma vez para pensar na lição de número 3 dessa rica carta em 1 Pedro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.